Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres por estarmos na casa do Senhor nosso Deus, mais uma vez para cultuar o seu maravilhoso nome. Nós vamos ler um texto na palavra de Deus, Romanos capítulo 8, alguns versículos para uma rápida meditação nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que nós temos a versão da NVI, então vamos ler nesta versão esses versículos e depois nós estaremos meditando naquilo que Deus nos der. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Tem escolhido de Deus aqui nesta noite? Aleluia! Então, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. Louvado seja o nome do Senhor. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou. Ele morreu, mas o mais importante é que ele ressuscitou, irmãos. Sabe, muitos morreram e estão mortos, mas ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu já vi pessoas que afastam da igreja e dizem, fulano foi culpado, foi por isso, foi por aquilo. Sabe, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Bendito seja o nome do Senhor. Pois estou convencido. Você tem essa convicção com você? É Deus que faz isso por nós, irmãos. Não é a palavra de homens. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Aqui está o povo vitorioso do Senhor. Você pode assentar-se em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmãos, o povo de Deus é um povo vencedor. Porque não é o nosso braço que a gente conquista a vitória, a nossa capacidade, né, o nosso preparo. Não são as armas que nós temos, que o mundo oferece, que pode conquistar essa vitória para nós. Mas no meio de tudo isso, irmãos, a palavra de Deus nos diz aqui que nós teremos estas coisas e passaremos por muitas angústias. Angústias dentro e fora da igreja. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, na igreja o irmão fez isso comigo. O meu companheiro, o meu trabalhador, a pessoa que está ao meu lado. E vem uma angústia tão forte que se nós não estivermos no Senhor, a gente não consegue vencer. E ninguém pode escapar dessa angústia. O que é angústia? É uma coisa pessoal. Tá? A angústia, né? Nós temos aqui psicólogos, né, para falar, né, com os pastores aqui, tantos obreiros, não é uma coisa fácil, né? Mas diz a Bíblia que a nossa capacidade, ela vem de Deus. É Deus que nos capacita. Então, falando de um modo geral, a angústia é um sentimento. E o sentimento, irmãos, ele pode ser controlado. Pode ou não pode? Sentimento é uma coisa que a gente controla.
E a Bíblia diz para que haja em nós um sentimento de alegria. Então, quando a gente fala para o irmão, você está alegre, você incentiva o irmão para ficar alegre, apresenta motivos para o irmão ficar alegre, para nós estarmos alegres, esse sentimento de angústia, essa angústia, ela sai. Ela é abafada, ela é controlada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sentimento é algo maravilhoso. Provérbios 14, 30. Aqui na minha versão, vamos ver aqui a versão NVI. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Na corrigida diz assim: o sentimento sadio é vida, mas o sentimento... Aleluia, alguém me chamando nessa hora, meu Jesus. Glória a Deus. A gente esquece, né? E às vezes acontece isso. Então, o sentimento é algo que a gente pode controlar. Tem muita gente que se deixa levar para o sentimento. Você pega uma criancinha e fala, não estou com fome, mas tem que comer. Não é verdade? Os meus netos, um come bem, o outro já é mais difícil. E às vezes ele não quer comer, escolhe, olha, assim, larga, não quero. Já o outro, não deixa sobrar. Então, é uma coisa que você tem que controlar. Não pode virar um glutão, mas também não pode ficar sem alimento. E esse sentimento, a fome, por exemplo, é algo que a gente pode controlar. Quando você lê lá em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 5, está dizendo para que a gente precisa, a pena que a gente não tenha corrigido aí, mas a gente precisa ter, né, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele diz assim, de sorte, Paulo falando aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, quando a angústia vem, as decepções, os problemas aparecem, nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Ele não voltou atrás no seu propósito. Pareceu muitas coisas ruins para atrapalhar, ele foi traído por discípulos queridos, ele foi vendido por 30 moedas de prata, preço de escravo. Tem uma humilhação maior do que essa, irmãos? Naquela situação, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, chegou a esse ponto. Mas o sentimento que ele teve, louvado seja o nome de Jesus, foi de ir até o fim. E a Bíblia diz que haja em nós. Quando diz que haja em nós, do verbo haver, é preciso que a gente tenha isso. Esse mesmo sentimento que Jesus teve. No capítulo 4 do mesmo livro, no versículo 7, nós sempre lemos esse texto lá no programa. Diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, sentimentos, mente. Coração aqui na corrigida diz sentimentos, que o coração, é daí que procede tudo. As saídas da vida, o sentimento, a maldade, as coisas boas. Então o coração precisa, aleluia, estar guardado. E esses sentimentos é Deus que guarda. E ele diz lá em 1 Pedro, mais um versículo para nós, dizendo assim, finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Você lembra quando o pastor Jaime assumiu a igreja aqui, que ele dizia para a gente vestir a camisa? O que é isso, pastor Heber? É o mesmo sentimento, não é verdade? Você imagina uma família, puxam para cá, puxam para lá, o marido vai para um canto, a esposa vai para outro, os filhos querem, não vai conseguir ir à frente. Mas quando nós temos o mesmo sentimento, louvado seja o nome do Senhor, nós conseguimos ser abençoados pelo Senhor nosso Deus. A angústia, irmãos, ela é companheira do ser humano. Às vezes a gente vê falar até animais que ficam angustiados. E é uma coisa complicada a gente entender isso. Mas o sentimento, a angústia, é algo que vem, até a criança já tem essa coisa. O pobre tem a angústia, o rei também tem. Não tem, ninguém escapa disso.
Tem alguns lugares aqui na frente ainda, irmãos. Tá? Se estiver aí atrás, pode vir para cá. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode tentar abafar a nossa angústia, mas ela não vai ser totalmente desconectada, ela não vai ser desligada, a gente não consegue escapar desta situação. Há muitas pessoas que tiveram momentos de grande angústias, e aqui eu estou no meio de um povo que já sofreram e que sofrem angústia também. Com certeza absoluta, irmãos. Eu lembro uma época dirigindo uma congregação, eu acho que foi uma das piores angústias que passei. Eu tinha um obreiro, um camarada que considerava, achava amigo, estava sempre ao meu lado, e às vezes trazia até, compartilhando a palavra, trazia alguns elogios. Nossa, o irmão foi feliz nessa palavra, foi muito bom, e tal. Mas no coração daquele irmão, havia uma perseguição contra mim, e eu não sabia. E ele foi tomando uma posição, até que chegou uma situação que ele declarou e afastou-se da igreja. A esposa dele continuou lá, e ele disse que eu tinha que sair daquela igreja, que eu não podia mais ficar lá. Estava lá colocada pelo pastor da igreja, trabalhando, servindo o Senhor, minha esposa, a família, e começamos a ter um problema seríssimo. Um dia a gente estava num ensaio dentro da igreja, e ele entrou, estavam meus filhos e mais uns irmãos, e quando ele chegou assim, ele disse: eu quero conversar contigo lá em cima. Tinha uma sala assim lá para cima, é lá que nós vamos resolver. E eu olhei para ele assim, assustado, porque eu não estava esperando aquela reação. E ele chegou e disse: não, quem é comigo é assim. E irmãos, ele me deu um soco, assim, sem reação alguma. Eu só fiz assim, e o braço dele passou aqui na gola da camisa. E eu: o que é isso, rapaz? E aí o pessoal que estava ali, meus filhos e mais uns irmãos, agarraram ele. Graças a Deus que não agrediram. E ele: não, mas eu acabo. E o demônio se tomou conta dele de uma maneira tal, porque o crente, né, quando abre a guarda, o demônio entra. E ele diz assim: se eu te pegar, eu te arrebento, eu te mato. E começou a falar uma série de coisas, e as pessoas que estavam lá fora foram chamados, a atenção deles foram chamados. Entrou um camarada que tinha lá uma amizade com o pessoal da região, já andou lá naquela vida. Isso o que foi, pastor? Poxa, eu estou aqui, entendeu? Chama os meninos. Eu disse: que isso? Não, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Não, que isso? Esse rapaz tem um probleminha, entendeu? E tal, ficou nervoso, está tudo tranquilo. Mas ele saiu, irmãos, e prometeu que enquanto ele não me desse uma coça, eu, graças a Deus, até hoje não apanhei. De homem, já apanhei quando criança. Mas, irmãos, é uma coisa complicada. E às vezes eu ficava na porta, eu gostava de atender os irmãos, o pessoal chegar, e ele vinha do trabalho, e vinha e tal, passando lá. Quando chegava perto, ele chegava lá e parava bem perto de mim. Falou assim: o dia que eu te pegar, eu te arrebento, cara, eu te arrebento. Eu disse: Jesus, meu Deus, o que é que eu faria? O que é que eu faço? E eu disse: em nome de Jesus eu te repreendo. Eu te arrebento em nome de Jesus. É só isso que eu falava, irmãos. Meu Deus, que luta! Era uma angústia que eu nunca tinha passado, e aquilo atingiu a mim, minha esposa, meus filhos, sabe, a igreja tomou conhecimento, e virou uma coisa terrível. Eu disse: meu Deus, o que é que eu faço? E perguntando, conversando com um obreiro, uma pessoa de posição, ele falou para mim assim: o que é que você fez com ele? Eu disse: eu não fiz nada, eu não não sei, eu tenho que apontar alguma coisa, até agora eu não sei. E aquilo durou, irmãos, um tempo. E eu cheguei e disse: o que eu vou fazer nessa situação? Era uma angústia tão forte, que a gente de noite tinha problema, a gente ia dormir, ficava pensando naquilo. E disse: se esse camarada me pegar ali, vai dar um problema danado, porque eu não vou bater nele. Era um cara bem mais forte do que a mim, graças a Deus eu não tenho esse hábito de bater, de brigar, sair na mão com ninguém. Que Deus nos guarde isso. Crente que faz isso, irmão, está totalmente fora. Já vi aí congregações, igrejas aí que aconteceu agressão, de sair sangue, de vir polícia, de vir bandido. Mas nós cristãos,
nós temos que sofrer essa angústia que vem sobre nós e pedir a Deus a graça para que a gente possa vencer essa situação. O Salmo 59 e o versículo de número 16, o salmista diz assim: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua benignidade, porquanto tem sido para mim uma fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. Amém? Não é fácil, você está trabalhando, fazendo a obra de Deus, um departamento, aqui nós temos muitos irmãos aqui que lideram grupos, e de repente levanta uma pessoa assim, o que é que você vai fazer com o camarada? Trabalhar com igreja, irmãos, é uma coisa difícil, porque lá fora o pessoal é pago. Você paga eles para trabalhar, são empregados. Se não trabalhar, manda embora. Tem patrão, né? Mas dentro da igreja a gente trabalha todo mundo voluntário. Não é verdade? Se o camarada se levanta, você faz o que com ele? E às vezes é uma pessoa que você quer que ele esteja ali trabalhando, lutando. E aquele camarada passava e a gente orava, e os irmãos diziam: irmão, o irmão tem que sair daqui, irmão. O irmão não pode continuar aqui que vai dar um problema. E falando com uma pessoa amiga, ele disse: vai lá e fala com a polícia. Irmãos, mas na favela, na comunidade, você não fala com polícia, irmãos. Você não pode falar. Se você chamar a polícia, você vai arrumar o maior problema. Verdade? Você tem que ficar ali nos pés do Senhor. Sabe, ir lá falar com o chefe também, você não pode, irmãos. Falar com o camarada lá, tem gente, não, vou lá falar com os meninos. Misericórdia, um negócio desse, irmãos. E a gente tem que ficar ali sofrendo, buscando a ajuda de Deus. Mas sabe, irmãos, Deus trabalhou de uma forma poderosa. E aquelas coisas foram todas resolvidas para a glória do nome do Senhor. O evangelho não foi envergonhado. Deus abençoou. Teve um dia que a máscara daquele rapaz caiu, daquele moço, todo mundo pôde ver e viu. Alguns irmãos aqui conhecem essa história. E o que foi que aconteceu? E passado um tempo depois, irmãos, eu recebi um telefonema. Um obreiro disse: olha, o fulano está na igreja e quer muito falar com você. Você pode vir aqui agora? Eu disse: não posso não. Eu estou ocupado, eu estou trabalhando, meu irmão. O que é isso? Não, rapaz, mas ele quer falar muito. Então, fala com ele aqui no telefone. Tudo no telefone, tudo bem, meu irmão. Entendeu? Aí o camarada me ligou. Eu quero pedir perdão, que eu fiz isso e eu não estava em mim mesmo. Estava fora de mim, e agora eu peço perdão. Irmão, me perdoa, perdoa, irmão. O irmão, não vou te pedir de ir para o céu, não, irmão. Você está perdoado em nome de Jesus. Irmão, mas eu quase apanhei. Foi perto. Aquele soco era para me acertar, mas se acerta, teria sido uma coisa terrível. Então, só o Senhor para nos guardar. A Bíblia diz também que essa angústia é um tempo difícil, e todos nós temos esses tempos difíceis. Você que serve o Senhor, quando vem para a igreja e aceita Jesus, é uma maravilha, não é, pastor Maurício? Só bênção, novo convertido, alegria, aí batiza, aí começa. Já aí você é chamado para trabalhar, para servir o Senhor, para isso e para aquilo. E o inimigo não fica satisfeito, ele não deixa por menos. E se a gente não vigiar, cai. A angústia toma conta e a pessoa é vencida. Mas nós estamos aqui num povo de Deus, um povo vitorioso, que confia no Senhor, que tem as bênçãos de Deus. O Salmo 119, versículo de número 16, aleluia, ele diz assim: mas eu cantarei louvores a tua força. É o mesmo versículo numa outra versão, na NVI, não está ali? Cadê? O 119, 16? Não, 59, 16, irmão, por gentileza. 59, 16, nós estávamos ali. Ele diz assim: pois tu és o meu refúgio, abrigo seguro em tempos difíceis. Não é verdade, irmãos? Às vezes a gente vem morar em cada lugar, né? Eu, quando vim aqui para o Rio de Janeiro, eu vim do interior. E um dia, depois de morar aqui bastante tempo, eu levei a minha mãe lá em casa.
E ela ficou tão apavorada quando ela entrou na rua que a gente morava, numa comunidade bem... E era bem mais tranquilo do que hoje, irmãos. Pode ter certeza disso. E ela disse, rapaz, o que você veio fazer aqui, morar num lugar desse, meu Deus? Então, a gente passa por lutas e problemas difíceis, mas é por todo lado. Eu lembro um dia que eu estava vindo do recreio, e alguém me ligou, dessas coisas que chamam de sequestro relâmpago, de um trote. Quando eu entrei, comecei a chegar perto do túnel. O cara me ligou e era meu filho, Ezequiel. Ele disse, pai, eu acabei de tomar um tiro. Eu disse, o que foi? Não, me deram um tiro. Aí alguém pegou o telefone e segurou e disse, não, calma, esse tiro não é para matar, não. Ele está ferido, mas não vai morrer por causa disso, não. Agora, quanto vale a vida do teu filho? E eu fiquei, irmão, sinceramente, sem entender que a angústia vem assim. É um troço que te pega, às vezes, desprevenido. E eu disse, o que é? Não, porque nós estamos aqui com o teu filho e a gente quer 10 mil reais. Se não vir para a gente vai matar o teu filho. Eu disse, o que é isso, rapaz? Que negócio é esse? O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Eu disse, não tem negócio em nome de Jesus, não tem sangue, vai morrer. E eu disse, meu Jesus, entendeu? O que é isso? Aí entrei no túnel. Aí que eu fiquei mais apavorado, porque não tinha sinal de telefone. O telefone não pegava lá no local. E aquele desespero, meu irmão, quando eu saí lá do outro lado, para no pedágio, ele ligou de novo e disse, como é que é? Vai vir ou não vem? Eu disse, rapaz, calma aí, o que é isso? Não, eu vou dar mais um tiro. E pá, dei aquele tiro. E ele abriu a boca gritando. E eu disse, meu Deus, o que é isso, Jesus amado? Aí mais na frente tinha uma viatura da polícia, eu parei, estava sem direção, não sabia o que fazer. Parei do lado daquela viatura da polícia e disse, olha, estão dizendo que sequestraram o meu filho. Eu falei, mas aonde é que ele está? Ele tem telefone? Liga para ele. Aí eu liguei para o telefone dele, não atendia. Meu Deus do céu. Aí eu liguei mais um bocado de tempo e tentei. Aí liguei para o pastor Jaime e falei, não, rapaz, calma aí, isso é trote, não, calma aí. Vamos orar, só orando. Fez uma oração por telefone, né? Pastor é bom, não, para isso, né? Abençoa a gente, na verdade. Você está num apavoramento, aí Deus usa um instrumento, traz uma palavra e você fica mais animado, mais feliz. Aleluia. Aí eu liguei para o meu outro filho, para o Josias, e perguntei, você sabe onde está o Ezequiel? Ele disse, não sei. Aí eu fui falar para ele, ele já falou lá com um amigo dele, que é polícia, já saíram tentando achar aonde ele estava. Meu Deus do céu, e aquele desespero, eu sem saber para onde ir e tal. Aí daí a pouquinho falei para o pessoal de casa, passou uns 10 minutos, 15 minutos, o Ezequiel me liga para o meu telefone. Rapaz, você está me ligando? Oh, rapaz, onde é que você está, cara? Ai, Jesus. Aí ele disse assim, eu estou no dentista, pai, é por isso que eu não atendi o telefone. O que é isso, irmãos? Você até bate com o carro, meu irmão, você sai da estrada, você capota. Meu Deus do céu, é angústia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele é bom. E a gente passa por esses testes, por essas dificuldades tão grandes, que só o Senhor Deus para nos ajudar e nos dar a vitória e trabalhar os nossos corações. A angústia, ela é uma coisa tão terrível que ela pode até ser vista. Às vezes você olha para uma pessoa, você vê que ele está angustiado. Não é verdade? Pessoas que estão acostumadas a lidar com o ser humano, que faz tratamento, que conversa. Você olha para a pessoa e você observa que a Bíblia diz isso, irmãos. Abra aí em Gênesis, capítulo 42, e o versículo de número 21. Foi quando os irmãos de José chegaram lá no Egito para comprar alimento. E eles foram presos, lá foram levados, lá passaram por uma dificuldade. E eles disseram assim, olha, isso é a mão de Deus sobre nós. Porque quando o nosso irmão, quando eles jogaram José
dentro daquele poço, daquele buraco, e venderam também a José, eles viram essa angústia na vida de José. Está escrito aqui, Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros: nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, e não o quisemos atender. É por isso que vem sobre nós esta angústia. Eles não sabiam que era José. Numa terra estranha, foram presos ali, e ficaram angustiados e pensaram lá atrás. Não é assim que acontece com a gente? A gente, quando passa por uma situação muito difícil, a gente começa a pensar: mas por que me aconteceu isso? Qual é a razão? Aí o diabo começa a colocar a culpa na gente: olha, você fez isso. E alguém usa até a Bíblia e diz: ó, plantou, vai colher. Não é verdade? Não, mas você fez isso lá atrás, e agora você vai colher. Vimos a sua angústia, a angústia era vista. Irmãos, eu vi um vídeo desse pessoal da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, desse pastor Marcos. Estava lá no YouTube. A gente vê lá umas coisas assim que a gente fica meio assustado, mas eu vi uma coisa que eu gostei. O camarada saiu, um grupo, e dizia assim: nós estamos saindo para resgatar uma pessoa que está lá no cativeiro para morrer. Vamos lá. E quando eles chegaram lá, encontraram o cara todo arrebentado, e os caras tudo armados em volta. Nós vamos matar, nós vamos destruir, nós vamos acabar com ele, nós vamos matar. E o cara todo ensanguentado, descalço, amarrado, pronto para ser executado. E um camarada tomou a palavra e disse: rapaz, vocês não façam isso. E começou a falar, e eu fiquei escutando, né, o que ele estava falando. Ele disse assim: olha, vocês fazem muitas atrocidades, mas não são vocês, é o diabo que está em vocês. E ele disse: olha, eu vou provar, porque eu já matei, eu roubei quando eu fazia, mas não era eu, era o diabo que estava em mim. Dizendo aquele camarada: hoje eu sou um obreiro, eu sou um pastor, eu sou um servo de Deus, e Deus já perdoou todos os meus erros, e eu não sinto nem mais culpa. E eu fiquei imaginando: mas não é verdade? Sabe, a gente fica olhando assim, o cara roubava, vem para Jesus, ele para de roubar. Por que ele roubava? Porque o diabo estava nele. Apesar que tem alguns crentes que roubam também, né? Mas, às vezes vem para Jesus, mas o diabo ainda continua tem que fazer um descarrego, pastor. Oh, Jesus. Não, mas Jesus veio para libertar. Mas aqui ele não tem lugar, irmãos. Aqui o povo de Deus é cheio do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Não tem lugar para o diabo, né? Ele vai. Mas não é isso que a pessoa faz. O cara está lá fazendo tudo de errado. Aí quando ele vem para a igreja, o diabo sai. Os demônios, a casa é limpa. A Bíblia diz isso. Não é verdade? E ele passa a viver uma vida diferente. É uma nova criatura. Não é mais aquela pessoa. Então, quem é que fazia aquelas atrocidades? Não era o inimigo que estava nele? Ele foi liberto, se tornou uma pessoa maravilhosa. Às vezes a gente vê aí pessoas que andavam armadas, terrível, né? Tantas armas, tanta coisa. Aceita Jesus, passa a andar com a Bíblia, às vezes até apanha, né? Não faz nada, porque foi transformado, teve uma mudança. Essa angústia, irmãos, é coisa tão terrível que a gente pode até vê-la. E olha que nós estamos vivendo uns tempos difíceis. A igreja, ela não está preocupada com isso. Se você é servo do Senhor, pode ter certeza que Deus cuida de cada um de nós. Nas maiores dificuldades, Deus, ele vai abrir uma porta, vai abrir uma solução. Eu gostei de uma palavra aqui que o pastor Gesiel falou aqui. Quem é o pastor Gesiel? Parece que eu vi ele ali. Está ali. Saiu. O pastor Gesiel falou aqui um dia desse, aqui nesse púlpito, que Deus pode, de repente, trazer um problema muito grave lá no Iraque, lá onde estão os barris de petróleo, e a nossa Petrobras se levantar e vender petróleo para o mundo inteiro e acabar essa crise. Pode ou não pode, irmãos?
Deus, Ele é dono de tudo, irmãos. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele é poderoso para guardar cada um de nós, para nos dar vitória e trabalhar em nossos corações de uma forma poderosa. Então a angústia, ela vem, e é uma coisa tão terrível, irmão, que quando ela vem muito forte, a gente dá lugar, e a gente começa a pensar nos problemas dessa vida, a gente perde até a razão, perde a direção, perde a noção das coisas. Lá em Êxodo, no capítulo 6, e o versículo 9, está escrito assim: assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e de servidão. Você fala com o camarada, ele escuta, mas ele não coloca em prática. Você diz, olha, não vai por esse caminho, lá é perigoso, mas o camarada perde a noção, irmãos. E ele fica naquilo ali, se não tiver um encontro com Jesus, se não tiver alguém para ajudar, ele vai ali até ter uma desgraça, uma coisa muito maior. E um crente angustiado, irmãos, um obreiro angustiado é um perigo. Sabe, ele pode falar palavras terríveis, pode trazer problemas, pode, sabe, trazer grandes prejuízos a um rebanho. Quando a gente está angustiado, o que a gente deve fazer? Ir para os pés do Senhor, buscar a ajuda do Senhor, buscar a bênção de Deus, vir para a igreja, para ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem, ouvir Deus falar para nós. 2 Samuel 22, 7, o homem de Deus diz assim: na minha angústia invoquei ao Senhor. Aonde na minha angústia, não é uma coisa triste? Você dizer a minha angústia, é um negócio que é meu, cara, pessoal. Eu não tenho nem como transferir. Não, eu vou mandar para um cara lá do mundo que não quer nada mesmo. Vou dar para um crente que é mais forte aí, para um pastor aí. Não, vou transferir minha angústia aí para um obreiro de oração, para uma irmã. Não, isso é uma coisa minha, pessoal. Na minha angústia, invoquei ao Senhor. Sim, ao meu Deus clamei. Do seu templo, da onde, irmãos? Olha que coisa, do seu templo. Você já aconteceu contigo, você vir para a igreja numa angústia, um problema, uma dificuldade, Deus entrega uma palavra, que você sai mudado. Às vezes só de ver um milagre, de um testemunho que aconteceu na vida de um irmão, que ele contou, aleluia, a gente sai com novo ânimo. A angústia fica para lá, e a gente vai dizer, olha, se Deus... Por isso que a igreja tem esse negócio de dar testemunho. Eu lembro de uma época, né, que tinha uma igreja aí que só dizia, era só testemunho. Conta o seu testemunho. Conta o seu testemunho. Aí fazia fila para contar testemunho. Mas eu acho que a igreja, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ter tudo dentro de uma medida, dentro de uma dosagem para dar tudo certo. E aqui eu vejo constantemente pessoas mandar lá na frente, né, testemunhos poderosos, né, pastor? Final do ano, né, teve uma dupla ali, pastor Heber e a Jaqueline, né, leram diversos testemunhos postados. Aí você ouve testemunhos da onde? Do templo. Irmão, não tem lugar melhor para você estar do que no templo do Senhor. Às vezes a gente fica cheio de problemas, essa vida tão atribulada nas grandes cidades. Lembro quando o novo convertido, lá no interior, a gente ia para a igreja todo dia, irmãos. O católico diz assim, todo santo dia. Né? Todo dia, a gente não faltava um dia. E aqui a gente chega tarde, tem que estudar, tem que fazer isso. Só às vezes vem o domingo, às vezes no domingo nem vem. O prejuízo é grande, irmãos. E quem são mais prejudicados somos nós mesmos. Mas ele diz aqui, do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu não esqueço de uma palavra que o pastor Fanini uma vez pregou.
Às vezes nós oramos e dizemos assim: a minha oração está tão fraquinha, tão sem poder, tão sem inspiração, que não passa do teto. Está tão sem fervor que não consegue nem chegar no teto. O pastor Fanini, ainda quando vivo, disse assim: se a tua oração não passar do teto, Deus passa através do teto e vem aqui para receber a sua oração. Amém? Ele está aqui no nosso meio para nos abençoar e dar a vitória que tanto nós precisamos, que tanto nós necessitamos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Esse Deus que ouve as nossas angústias, que ouve as nossas súplicas. O Salmo 34, versículo 6, o salmista diz assim: clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Então tem solução para isso, irmãos. É verdade. O mundo está muito agitado, tem muita batalha aí fora. Sabe, uma luta. Você que tem filhos, com a mídia hoje, esses jogos malditos que estão aí, as novelas depravadas. Ontem a minha esposa foi à casa de uma pessoa que está um pouco ausente da igreja, e enferma até, junto com a filha que é de uma outra igreja, sofrendo de uma depressão terrível, e chegou lá, eles estavam na frente da novela, chamado Índias, né? As Índias, sei lá, uma novela que tem aí, eu acho que é da Globo, ou sei lá, um negócio aí. Estava lá, todo mundo lá sentado, vidrado, e tudo comentando e falando. Irmão, não tem coisa pior para tirar a nossa paz, para desestabilizar o cristão, do que essas coisas. As crianças pequenininhas, está lá naquele joguinho de telefone, sabe? O meu neto lá é uma batalha com ele, porque vai para casa, às vezes os pais deixam ver, vai na escola, tem lá jogos terríveis. Aqui na igreja, um dia vocês estavam reunidos aí, minha esposa trabalha, minha filha trabalha com as irmãs no departamento infantil, crianças, tudo com seus smartphones, está tudo com aquele joguinho sem parar. Às vezes dentro da igreja. Meu Deus, como é que vai crescer essa geração? Como vai ser esses nossos filhos? Como vão conseguir enfrentar essas angústias, irmãos? Desenhos que falam de suicídio, de adultério, sabe, joguinhos que as pessoas estão lá jogando uma forca, monstros e tantas outras coisas mais. E isso deixa os pais angustiados, porque vai para a escola, é o que rola lá. Vai para o mercado, vai a mesma coisa. Chega, às vezes, até na igreja encontra coisas assim. E então, a gente começa a clamar ao Senhor. Clamou esse pobre, e o Senhor ouviu. Deus ouve, irmãos. Deus ouve as orações. Quando você não recebe a resposta imediata, não é que Deus não ouviu, Ele ouve. Os ouvidos de Deus estão abertos, não estão tapados para ouvir as nossas orações. No sábado passado, nós tivemos aqui um grupo que saiu para evangelizar, e o pastor Queiroz estava aqui liderando esse grupo. Ele tirou aqui uma meia hora, uns 40 minutos de joelho, aquela oração de joelho. Sabe, e depois os irmãos oraram, Deus trouxe assim uma presença tão maravilhosa. Os irmãos foram lá para o evangelismo, depois no ar livre, pessoas aceitaram Jesus, o nome do Senhor foi glorificado. Mas sabe, eu senti a necessidade que nós precisamos nos unir para orar mais, para buscar mais as orações, em orações ao Senhor. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu. Interessante que quando a gente não tem Deus, a gente faz tantas coisas, né? Eu tenho uma tia que ela servia a Deus numa igreja lá no interior, uma igreja evangélica.
Depois ela casou com um camarada que não era da igreja, um católico, e ela trocou a fé dela pelo catolicismo. E a gente é de um tempo, né, que era ensinado que não se casa com pessoas de outra fé. Mas hoje isso nem se fala mais. E ela casou com esse camarada e se afastou. E chegou a um ponto de subir a escada da penha de joelho, irmãos. Subir a escada da penha de joelho. E eu fiquei vendo aquilo e eu fiquei, meu Deus, que situação. Mas quando a gente chegou lá no Juazeiro do Norte, e a gente viu aqueles camaradas pagando promessa, carregando uma pedra no ombro, um saco, andando de joelho no meio daquele calçamento, né, daquelas pedras lá de Minas, né, aquelas pedras todas irregular, que a gente quase não vê mais, os joelhos todos sangrando para adorar uma imagem. A gente fica pensando, o que nós estamos fazendo? Por que a gente não está levando uma palavra para essas pessoas que estão desse jeito? Porque muitas das vezes nós deixamos a angústia tomar conta de nós. E a gente fica numa situação muito terrível. Mas sabe, Deus, Ele está no nosso meio. E Ele nos livra de toda e qualquer angústia. Eu sei que às vezes as angústias são terríveis. São coisas pesadas. Mas não importa o tamanho do problema, da dificuldade, Deus, Ele continua sendo o mesmo. Aquele que trabalhou no passado, que trabalha hoje, que teve o poder de abrir o mar vermelho para o povo de Deus passar. Você imagina que angústia era aquela? O Deus que usou Moisés para tocar na rocha, e no meio do deserto, aquela rocha brotou uma fonte de água. Cordonizes vieram, irmãos, de grande quantidade, o povo comeu à vontade carne no meio do deserto. É o mesmo Deus que continua trabalhando no nosso meio.